Espartanos, bom dia. Pessoal, hoje eu vou falar sobre a Covid-19, sobre a verdade da pandemia. Mas antes eu queria dizer o seguinte: jejum é uma das melhores coisas que você pode fazer para a sua saúde. Arru! Espartanos, olha o que aconteceu comigo. Perdi 17 quilos. Se você quiser saber o que aconteceu, olha no meu canal do YouTube lá, Espartano da Vida Moderna. Espartano contra coronavírus. Um abraço. Espartanos, bom dia. Excelente sexta-feira para vocês. Pessoal, mais antes já sabe, né? Manda aquela bicuda espartana no like, se inscreva no canal. E claro, eu queria saber a sua opinião. O que você acha aí? O que você achou sobre esse processo de pandemia aí? Principalmente depois que eu te explicar aqui nesse vídeo aqui o que realmente aconteceu. Eu, na verdade, não é surpresa para mim. Eu já estava ligado em certas coisas que estavam acontecendo. Mas é claro que na época que está acontecendo, você é considerado um maluco, você é considerado um doido, você é considerado um negacionista. E agora a verdade está aí e a sensação de ser feito de trouxa. É, exatamente. A gente realmente descobriu que o lockdown não servia para nada, que as máscaras não serviam para nada, que o fica em casa não servia para nada, que as VAC estava... Hoje a gente está comprovado que, né, praticamente deixando várias pessoas com sequelas, né, com efeitos colaterais graves para a saúde. E a sensação que dá é o seguinte: realmente a gente foi feito de trouxa, a gente foi feito de palhaço, pessoas quebraram negócios, sabe? Pessoas perderam emprego, pessoas prejudicaram a saúde, né, aplicando, né, um negócio lá, pessoas se intoxicaram com medicamento, pessoas perderam a vida. O vírus foi real? Foi real. O vírus da pandemia foi real? Foi real. Então, pessoal, a sensação de ter sido feito de trouxa, sabe? É uma sensação de indignação. Mas vamos pegar aqui ponto a ponto aqui, e eu vou trazer aqui com fatos, com dados, né, das coisas que foram acontecendo nesses tempos aí. Vai ter outra pandemia? A pergunta é essa, né? A preocupação maior é essa. Ó, pessoal, 90% que sim. Então, tem um plano conspiratório que a gente sabe, né, da nova ordem mundial, que é eliminar pessoas no planeta. Não estou falando que isso aí é certeza absoluta, não. Mas as coisas começam a casar e começam a se ligar nisso, sabe? E a gente tem que ficar esperto. A gente tem que falar certas coisas aqui. E o fato é, se tiver outra pandemia, nós vamos estar preparados? Como é que nós vamos reagir dessa vez? Entendemos que fomos manipulados, que máscara não servia para nada, que lockdown não servia para nada, que o fica em casa não servia para nada, que fechar sua empresa só te quebrou financeiramente, né? Só quebrou seu comércio. Então, como é que a gente vai reagir agora com uma nova pandemia? Como é que a gente vai reagir agora, inclusive em relação à nossa saúde, inclusive em relação aos tratamentos? Porque a gente também não sabe o que pode vir agora. Um novo vírus, uma nova cepa, né? Uma outra doença. Então, fica esse medo, essa dúvida, e isso incomoda. Mas o fato é, de alguma forma a gente tem que se preparar. De alguma forma a gente tem que se preparar financeiramente, emocionalmente, psicologicamente e principalmente, claro, na saúde. E o jejum, como eu falei no início do vídeo, ele ajuda nisso tudo, né? Nesse processo. Mas eu vou falar do jejum mais para frente. Vamos pegar aqui o que aconteceu aqui de fato primeiro, né? Quem é Anthony Fauci? É simplesmente a maior autoridade de saúde dos Estados Unidos, né? A pessoa que foi a primeira que falou fica em casa. Foi a pessoa que divulgou isso, foi a pessoa que literalmente, agora que foi chamado para o Senado, não quis responder a 111 perguntas. Simplesmente, né, ele pediu a quinta emenda lá de ficar calado, e a quinta emenda você tem direito, né, no tribunal americano, né, você tem direito a invocar ela, porque você não é obrigado a fazer provas contra você mesmo. O fato é, vamos ver aqui, ponto a ponto, onde que a gente foi enganado, onde que o sistema foi manipulado, com base nas informações achadas nesses diários, nessas cartas aqui, que esse Anthony Fauci, que é a autoridade suprema de saúde, né, fez em todo o processo ali que a gente viveu da pandemia. Então, Anthony Fauci, quem é Anthony Fauci? Simplesmente é um professor, né, um professor de faculdade. Ele foi diretor de doenças infecciosas, né, um grande imunologista,
mais de 40 anos, ele tem 85 anos de idade, né? E ele é a autoridade máxima de saúde nos Estados Unidos. E foi principalmente durante a pandemia. Ele combateu e foi auxiliar, foi o braço direito de vários presidentes, várias gestões de presidência nos Estados Unidos durante anos. Combateu HIV, combateu Ebola, Zika vírus, né? E também o coronavírus. Então, realmente o cara tem autoridade, ele tem gabarito, ele tem experiência, ele tem poder para isso. Só que aí, o que acontece? Acharam os diários pessoais desse Anthony Fauci. Mais de 1000 páginas dos diários oficiais dele. E aí, acharam anotações lá, pessoal, que realmente comprometeram ele e realmente que desmascararam, que tirou um véu em relação ao que aconteceu na pandemia em 2019, 2020, onde realmente parece que foi uma coisa que foi realmente programada, manipulada. Então, conclusão, o vírus foi criado em laboratório? A conclusão, tudo leva a crer que sim, de acordo com as anotações dele. Foi criado em laboratório na China, que foi financiado por órgãos dos Estados Unidos, órgãos de saúde dos Estados Unidos, né? E que não tinha nada a ver com o negócio de morcego, né? Que a questão do morcego, na verdade, só amplificou, né? Espalhar o vírus e ele propagar, mas que a criação foi no laboratório. Então esse Anthony Fauci, ele foi para o Senado, ele foi questionado lá, ele invocou a 5ª emenda mais de 111 vezes, não quis responder as perguntas dos senadores, né? E, pessoal, ele é o cara que mandou ficar em casa, ele é a maior autoridade de saúde nos Estados Unidos, e, de acordo as informações que está no seu diário ali oficial, é isso, que o uso de máscara não valia para nada, que a gente ficou usando isso igual um trouxa, igual um imbecil, né? Que essas máscaras não valiam de nada. Acho que, na verdade, muito pelo contrário, essas empresas que fazem fabricação de máscara que ganhou dinheiro, né? Ele praticamente foi um médico que alegam que ele sabotou, né, a hidroxicloroquina e a ivermectina, que eram os remédios mais baratos, mais populares, as pessoas estavam defendendo, médicos do Brasil, inclusive, estavam defendendo como tratamento precoce, mais rápido. O nosso ex-presidente, na época, também defendeu isso. E só que ele falou que inicialmente inicialmente ele falou que não, realmente é um potencial combatente, mas que depois que tinha que fazer estudos mais profundos, mas que depois veio um monte de campanhas, pessoal, campanhas de grandes empresas, de grandes indústrias que lançaram isso e foram divulgando na mídia que hidroxicloroquina não funcionava, que ivermectina não funcionava, né, que realmente precisava de uma, né, e que foram praticamente satanizando aí, né, foi praticamente queimando a imagem desses remédios que eram baratos e que realmente hoje a gente tem a comprovação sim, que eles faziam efeito sim, contra o coronavírus, contra o Covid, né. E isso, querendo ou não, favoreceu as indústrias de VAC, que ficaram milionárias, né, nessa pandemia. Então, pessoal, a gente sente que a gente foi enganado, a gente sente que a gente foi manipulado, a gente se sente realmente trouxa. E que o vírus era real, eu não discordo. E por ser real, e pela mídia, né, a Globo, inclusive, divulgando morte todos os dias ali, teve uma manipulação também no sistema, de certa forma, de falar que tudo que era atribuído à morte, a pessoa morreu de gripe, de outra coisa, falava que era Covid também, para aumentar os números nas estatísticas também. Teve essa manipulação de dados também, de números. Então a gente sente que a gente foi feito de trouxa, a gente sente que a gente foi feito de palhaço. E eu sei que teve nesse período também uma guerra política e ideológica também, onde eu conheci pessoas, inclusive um conhecido, né, que falou que não ia tomar ivermectina, falou que não ia tomar hidroxicloroquina porque era remédio do Bozo. E por ignorância perdeu a vida, né? Poderia, eu penso assim, cara, é a saúde, é a sua vida que está em jogo. Eu não quero saber se foi Bozo, se foi Lula, se foi qualquer presidente que mandou, não. O que você puder fazer para tentar melhorar a sua saúde, para não passar por isso. Olha para você ver a doença da ideologia política. Olha a doença da ideologia política a ponto da pessoa atribuir um remédio a um político X. Claro, o Bolsonaro estava divulgando demais a ivermectina, a hidroxicloroquina, né, e
de certa forma, o ex-presidente, ele estava querendo, eu entendi que ele estava querendo proteger a população de tomar uma substância que não sabia ainda direito o que era, que não teve estudos, né, e que eu vou falar para vocês aqui, vários efeitos aqui que teve depois, as sequelas que teve pós, né, que várias pessoas ficaram. A gente viu aí vários atletas morrendo aí de infarto com 20 anos de idade, né, o número de cânceres que aumentou demais, né, pessoas que acharam nos tumores cancerígenos lá, né, substâncias ali, DNA, RNA, que era do Covid, na célula cancerígena ali, junto com a célula cancerígena. Então, assim, a gente viu que realmente teve um negócio que foi sinistro, foi cabuloso, e que a gente sente que a gente foi enganado. E aí, é igual eu falei, teve essa briga ideológica, e aí que eu falo, é doença, pessoal, é doença, tanto para a direita quanto para a esquerda, você pegar um partido, você pegar uma ideologia política, você colocar isso na sua vida e ficar cego pro todo. Ignorância, falta de inteligência, falta de raciocínio. Você tem que ver as coisas de forma peneirando, filtrando. Não, esse aqui da esquerda é legal, esse aqui da direita que é interessante, sabe? E não ter uma viseira a ponto de cegar para as coisas boas que estão do outro lado. E esse conhecido, infelizmente, era um amigo meu, esquerdista tal, e falou assim, não, é remédio do Bozo, eu não tomo. E perdeu a vida, de bobeira. Foi uma morte por ignorância, pessoal. Então eu falo para vocês, o extremismo, né, que faz parte de uma segunda onda, né, eu vou falar sobre essa questão de ondas, de dimensões aqui que a gente está, né, onde que a pessoa se cega, onde que ela faz parte de um grupo ali, ela acha que aquilo ali é o correto e todo mundo que pensa diferente está errado. É ignorância, pessoal, é ignorância, né? Então a gente sabe que teve essa questão política, né? O Bolsonaro é só uma gripezinha, ele teve umas frases bem, infelizmente, bem fracas, né, nesse sentido, é só uma gripezinha, não é nada, e defendeu esses remédios, e foi negacionista em relação à vacina, mas igual eu estou falando, os negacionistas eram xingados, vamos ser sinceros, na pandemia os negacionistas, né, você é negacionista, você não quer tomar a VAC, né, a ciência é que vale, não é palavra de Bozo não, é a ciência que vale, o pessoal foi falando isso, né, siga a ciência, e hoje a ciência aí está provada, que a ciência foi manipulada, que a gente foi enganado, que os órgãos de autoridade máxima de saúde é que estavam enganando a gente, então a gente sente que a gente fez papel de trouxa, né? A gente foi seguindo recomendações de um sistema que já estava alterado lá na raiz, que era para manipular, que era para adoecer as pessoas, que era para matar, e matou muita gente mesmo, muita gente perdeu vida, e poderia ter sido diferente. Tanto que nessa guerra política ideológica, né, a gente viu que vários médicos se posicionaram contra a VAC, se posicionaram a favor de hidroxicloroquina, se posicionaram a favor de ivermectina, né? Esses médicos foram corajosos, foram contra o sistema, avisaram muita gente, fizeram parte daquele programa Mais Médicos lá, e muitos alertaram várias pessoas ali, né, a não tomar substâncias, a fazer o tratamento preventivo, e muita gente não quis fazer, muita gente não deu ouvido para esses médicos, e muita gente perdeu a vida de bobeira. Foi muita gente que perdeu a vida de bobeira, por não escutar, por achar que porque levaram uma coisa que é de saúde, que é uma coisa da medicina, que é uma coisa, né, que é uma pandemia, que é um vírus, levaram para a questão ideológica, política. E foi um erro, assim, muita gente perdeu a vida por isso, pessoal, né? Então, é muito complicado. Na questão das vacs, né, muita gente que tomou acima de 3 doses, depois começou a ter efeito colateral. Eu perdi parentes, eu perdi amigos de pessoas que foram logo depois da VAC. Pessoas que não estavam com o corpo, com o organismo, a imunidade preparada para tomar aquele tipo de substância, não. Porque, querendo ou não, você está injetando um vírus ali no você para gerar uma certa imunidade. Outra coisa que aconteceu também, gente que já tinha pegado o Covid e que teve que ainda tomar a VAC, quer dizer que não cria resistência. Não, porque é outra cepa, então essa cepa já está, então quer dizer, você nunca ia acertar qual cepa que era, então porque a cepa estava sempre modificando, então você nunca ia ter a imunidade natural, o que mentiram também sobre isso, que existia sim uma imunidade natural, né? Então assim, pessoal, é complicado, e aí você vê que o Biden, o ex-presidente dos Estados Unidos, já perdoou preventivamente qualquer processo em cima desse Anthony Fauci, que é muito esquisito, quer dizer, já dando uma blindagem para ele sobre qualquer processo que ele pudesse responder depois. Ele não quis responder as perguntas dos senadores, ele não quis esclarecer o caso, mas o diário dele foi achado
com as anotações, e é uma prova clara dessa farsa toda que a gente sofreu. Eu vou falar que eu estudo medicina natural, o pessoal que me acompanha sabe que eu gosto dos processos de jejum, de saúde natural, de medicina integrativa. Eu já estava ligado que tinha, né, que essa bomba uma hora ia estourar, que a verdade nunca ia ficar oculta, né, como Jesus fala, como Deus fala, é um processo até, a verdade, aquilo que é oculto será revelado, né, então eu sabia que de certa forma isso aí ia vir à tona alguma hora, mas foi triste, pessoal, a sensação é de idiota, né, a sensação é de idiota, principalmente os que seguiram à risca as recomendações da OMS, principalmente os que seguiram à risca tudo que estava falando ali, o Ministério da Saúde estava falando ali. Ciência acima de tudo, né? Ciência acima de tudo. E aí, a ciência acima de tudo mostrou que agora distanciamento não adiantava para nada, distanciamento de 2 metros não adianta para nada, que lockdown não servia para nada, só para quebrar pessoas, quebrar comércios, deixar a gente psicologicamente desesperada, né? Deixar a gente passando fome aí, deixar a gente, né, transtornada. Teve um patrocínio desse Anthony Fauci dos Estados Unidos, nesse laboratório da China, onde eles testavam ali as superdosagens, né, das questões da mutação do vírus. Então, pessoal, a gente vê que tem um negócio ali sinistro, de manipulação, de corrupção, né? E o que esperar agora daqui para frente? Como se preparar agora para uma nova pandemia que estão falando que está por vir? Bom, as vacs a gente viu aí, já está mais que relatado, como eu falei para vocês, matou muitos jovens, crianças começaram a ter infarto, coisa que não existia, que é um processo que você vai entupir nas artérias com o tempo na sua vida, né? Jovens, atletas, saudáveis, morrendo de infarto também. Muitos foram obrigados também a tomar a VAC, né? Aumentou vários casos de câncer no mundo inteiro. E aí, pessoal, como se preparar agora para uma nova pandemia? O que eu vejo? Como é que eu olho essa situação? Como o meu canal aqui fala muito sobre coisas espirituais, eu vou tentar falar aqui mais no sentido espiritual. Primeiro eu falei que realmente nada ficará oculto, a verdade sempre será revelada. E sim, foi revelada. O Bolsonaro estava certo, os remédios, a ivermectina, foi comprovado que hidroxicloroquina, tudo funcionava. A ivermectina, inclusive, fizeram um estudo sério com a ivermectina, ela tem efeitos mais benéficos, inclusive até do que está na bula do remédio. Né? A doutora Lucy Kerr fez esse estudo aí maravilhoso, né? Comprovou que ela é excelente contra vírus, contra câncer, agora também está sendo comprovado aí contra câncer, mebendazol, ivermectina, febendazol contra câncer, um tratamento aí também da medicina alternativa. É claro que eu não vou recomendar isso, que eu não sou médico, eu não posso falar isso para vocês, mas estudem, pesquisem mais sobre isso, né? São coisas que talvez você não vai ver em qualquer vídeo, mas que é uma, para quem está já num processo, né, na família, sofrendo aí um processo de cura, de quimioterapia, de tratamento, é uma alternativa que a pessoa pode pesquisar mais, porque como eu falei, quando se trata da sua saúde, se trata da sua vida, não quer saber se é esquerda ou direita não, meu amigo. Você tem que achar todos os artifícios ali que vai te proteger, que vai proteger sua vida, né? Então, como é que eu vejo assim? A primeira coisa que eu vejo é na questão que foi uma irresponsabilidade dos estados, das prefeituras, das empresas, das escolas e dos órgãos de saúde. Primeiro, de obrigar pessoas, principalmente funcionários, a tomarem o negócio. E tirar a liberdade de escolha das pessoas. Porque você está obrigando a pessoa a tomar uma coisa que ainda não tinha um estudo científico bem fundamentado, né, como foi o caso das outras vacinas aí que a gente normalmente toma, que foram anos e anos de estudo. Não, foi simplesmente uma coisa rápida, experimental, que simplesmente jogaram ali e hoje nós estamos sentindo as consequências. Eu vou falar dessas consequências aqui para vocês, né? Então, assim, eu não tomei. Ah, e você? Você tá falando aí, mas então eu não tomei nenhuma dose, pessoal. Eu não tomei nenhuma dose, nada, zero, né? Como eu falei, eu sou a favor do mais natural possível, do mais próximo da saúde possível. De hoje, graças a Deus, eu tô aí praticamente o quê? 3, 4 anos sem tomar medicamento nenhum. Já tive uma época da minha vida que eu tomava demais também.
remédio de pressão, tudo que é tipo de medicamento. Quanto mais eu me distanciei dos medicamentos, mais minha saúde melhorou de certa forma. Mais qualidade de vida eu tive. Mas claro, mudança de estilo de vida. É praticar esporte, é meditação, é um sono bom, é colocar espiritualidade na sua vida, é colocar paz, é colocar leveza. Né? A partir do momento que você coloca isso aqui, ó, Jesus Cristo, e vive a lei da graça, não a antiga lei, você vive com mais tranquilidade, você vive com menos temor, com menos estresse, com menos culpa, com menos medo de ir para o inferno. Você vive simplesmente só querendo praticar o amor. A vida sua fica leve. Então isso acalmou demais meu espiritual, protegeu demais a minha mente, protegeu demais meu espiritual, me deu saúde mental, de uma forma que eu nunca tive na vida. Além de esporte, né? Uma alimentação aí, agora eu tô de férias, então um pouquinho mais rechonchuda, engordei um pouquinho, mas é claro que a gente tem que voltar à nossa rotina espartana também, não pode perder, eu sempre preguei isso aqui no meu canal, de saúde, de jejum, né, desses processos aí, e claro, formas naturais, chás, tratamentos naturais, terapias oxidativas, e é disso que eu queria falar. Eu acredito que se vier uma nova pandemia, a resposta legalizada hoje pela medicina convencional, eu acredito que seja a ozonoterapia. A ozonoterapia para combater qualquer tipo de vírus. Existem médicos, laboratórios, inclusive capacitados aí para a Anvisa, com equipamentos e que são graduados. Procure esses médicos que fazem tratamento de ozonoterapia para qualquer tipo de nova pandemia que vier. Eu acredito que essa é a melhor solução possível. E outras terapias antioxidativas aí, né, oxidativas na verdade, mas que a gente não pode falar muito aqui na internet não, mas busque sobre isso um pouco, né, que é uma nova forma de... Porque, na verdade, não é um antibiótico. A ozonoterapia é diferente do antibiótico. O antibiótico é um remédio que você vai colocar lá, aí a bactéria vai criando resistência em cima daquilo ali. A ozonoterapia não, é oxigênio. Você simplesmente injeta oxigênio na pessoa. Você simplesmente toma oxigênio. Você simplesmente inala oxigênio. E esse oxigênio é que mata as bactérias, mata os vírus. E eles não conseguem ter cepa mais forte, bactéria super difícil de matar, porque o oxigênio eles não conseguem lidar com isso, né? Então eu acredito que seja a melhor solução no caso de uma nova pandemia a nível de saúde. Agora, a nível de instituição, a nível social, eu vejo o seguinte: estados, prefeituras, empresas, né, escolas, órgãos de saúde, todos devem ser realmente agora, as pessoas devem abrir os olhos e serem mais severas com eles. Se a sua empresa te obrigou a tomar uma vaca e você teve consequências, você tem que processar a empresa. Processa a empresa, processa a prefeitura, processa o Estado, processa todo mundo. Porque se querem te obrigar a tomar essas substâncias, então que eles assinem um laudo falando que eles vão se responsabilizar por todo o tratamento de saúde, qualquer complicação adversa que você tiver. É muito fácil você a empresa mandar você tomar um negócio, a prefeitura te obrigar, entendeu? Um órgão de saúde, que às vezes é uma enfermeira, você é uma técnica de enfermagem, que você tem que tomar, é muito fácil. Agora, quem quer responsabilizar por isso? Então assine um laudo então que vai responsabilizar por todo o tratamento, qualquer efeito colateral que a pessoa tiver. Se a pessoa morrer, que ela pague também todas as despesas de caixão, de sabe? Todas as despesas de funeral, porque é caro, de velório, entendeu? Porque se não for desse jeito, pessoal, infelizmente as pessoas acham que elas podem... Eu vi prefeito ditando ordem disso, eu vi diretor de escola ditando ordem sobre isso, de crianças, obrigando crianças. Depois você nunca tinha visto em criança ter infarto. Aí depois disso aqui você começou a ver. Por que será? Obrigando crianças a tomar, né, a VAC. Hoje as crianças aí, tudo cheio de problema aí de saúde. Aí, criança hoje em dia tá parecendo adulto. Cheio de problema de saúde, toda hora tem que ir no médico. Isso não tinha na minha época. Comunidade nossa, que a gente brincava na rua, que era raiz ali, não tinha essas coisas na minha época. Então é isso, pessoal. Na questão da saúde, eu vejo que a ozonoterapia, né, é uma das melhores alternativas. O jejum também indico. Jejum intermitente, né? Jejum é uma limpeza das células, é uma autolimpeza do corpo, autofagia. O próprio corpo começa a limpar aquelas células ali que estão danificadas, né? Tudo que proteína, célula, parasita, tudo que está ali o jejum vai expulsando, né? Começa de leve, começa o jejum intermitente, depois faz jejuns mais longos. O meu vídeo aqui do canal foi excluído, infelizmente, onde logo depois do Covid eu fiz um jejum longo e me ajudou demais a me recuperar a saúde, né? Porque eu peguei o vírus era real, isso eu não discordo, né?
mas a gente tem que ter umas soluções mais inteligentes para enfrentar essas coisas, né? E na questão do seu negócio, na questão financeira, tem uma reserva financeira, tem uma reserva aí, né, de certa forma, que se vier uma pandemia, que se tiver que fechar tudo, que se tiver que mandar as pessoas para casa, que você possa ter uma forma de se sustentar online, pela internet, não sei, mas que seja uma forma de você também não passar por dificuldades financeiras e perder seu negócio, perder seu emprego, sabe? Já vá pensando nessas coisas, né? E é isso, pessoal, eu espero que a gente realmente não precise passar por isso de novo, e que se a gente passar, que a gente esteja preparado e que esse vídeo possa te ajudar a se preparar melhor porque está por vir. E, de fato, agora comprovando aqui para vocês aquilo que eu falei no início do vídeo, né? Eu falei que ia comprovar e a gente tem que comprovar mesmo. Vamos falar aqui sobre as VACs, que muita gente fala, não, mas não foi assim não. Na verdade, logo depois das VACs acabou a pandemia, mais ou menos. Para algumas famílias não, para algumas famílias foi o pior, né? Então, por exemplo, durante a pandemia do Covid-19, no período principalmente pós-pandêmico, né, os sistemas de farmácia, Anvisa no Brasil, EMA na Europa, CDC nos Estados Unidos, né, começaram a relatar os casos adversos das coisas, né? E aí muitas foram suspensas, inclusive, né? Então, por exemplo, a AstraZeneca foi uma, né? A AstraZeneca foi a síndrome de trombose e de trombocitopenia, ou trombose hemogênica, foi induzida por coisa, né? Que é a formação rara de coágulos sanguíneos, que é uma trombose em locais incomuns, né, como seios venosos, cerebrais e veias abdominais, associados a uma queda acentuada do número de plaquetas, né? Então, em março de 2021, diversos países suspenderam temporariamente a VAC, né? Aqui no Brasil não suspenderam. Suspenderam na Alemanha, na França, na Itália, na Dinamarca. Aqui no Brasil não suspenderam, né? O Brasil só suspendeu cautelarmente em gestantes e puérperas após a notificação de um caso fatal. Restringido também na questão de idade, né? Pois o risco ali se mostrou maior entre jovens e mulheres abaixo de 50 anos, por incrível que pareça, né? Países europeus passaram a restringir o uso de pessoas mais velhas. Aliás, exatamente, foi questão de restrição de idade. Países europeus e na América Latina passaram a restringir o uso apenas a pessoas mais velhas, geralmente acima de 50 a 60 anos, pois o risco de trombose mostrou-se maior em jovens e mulheres abaixo dos 50. Então, assim, a AstraZeneca retirou voluntariamente essa VAC do mercado global, né? Acabou tirando mesmo, removendo geral, citando esses excedentes de VACs atualizadas para as novas variantes, embora o histórico de eventos raros tenha pesado na redução também da demanda. Então, a AstraZeneca foi uma. Outra que foi Janssen, da Johnson & Johnson, né, o vetor viral adenovírus. A mesma síndrome de trombose com plaquetopenia identificada na AstraZeneca. Então, ela foi restringida significativamente, a FDA restringiu significativamente, né, a indicação dessa vacina, recomendando-se apenas para adultos para as quais outras vacinas autorizadas não fossem acessíveis ou clinicamente apropriadas. Quer dizer, e teve mais uma aqui, a Pfizer. Aí eu fico pensando assim, gente, mas peraí, eu estava aqui no período da pandemia, eu acompanhei as pessoas a tomar essas paradas, eu não tomei não, mas eu acompanhei. Quais foram as três principais? A Pfizer, a Janssen e a AstraZeneca que o pessoal tomou. Foi justamente as três que foram restringidas, foram justamente as três que deram problema. Aqui outra restrição aqui, ó, restrição por faixa etária, no caso da Pfizer, efeito colateral, miocardite e pericardite, inflamação do músculo cardíaco da membrana que envolve o coração. Perfil do risco, casos raros, observados predominantemente em homens jovens e adolescentes de 12 a 29 anos de idade. Geralmente, poucos dias após a segunda dose. Quer dizer, foi a segunda dose. Eles estavam pedindo para tomar 4 ou 5, se eu não me engano, na época. Acho que teve gente que tomou 6, inclusive. Né? Mas aí, foram restringidas, principalmente na Suécia, Noruega. Quer dizer, os países mais, né, intelectualizados, os países mais desenvolvidos, eles já suspenderam de cara, pessoal.
Mas aqui no Brasil, aqui a gente ficou tomando, o próprio Estados Unidos continuou tomando também, Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca suspenderam temporariamente o uso dela para jovens e adolescentes com menos de 30 anos, priorizando a vacina Pfizer para essa faixa etária para apresentar maior diversidade. Então, assim, quando a gente faz uma análise geral, todas, a maioria, né, que eu falei para vocês aqui, que eu acompanhei aqui, Janssen, AstraZeneca e Pfizer, todas praticamente deu efeito aqui. Aí tem os outros efeitos também, que é efeito de depressão. Muita gente pegou depressão depois, muita gente perdeu os sentidos, né? Muita gente, sabe, teve vários problemas psicológicos após o Covid, após a VAC. E mais outros sintomas leves, que aqui não fala que não, mas que a pessoa teve após tomar isso. Então é o que eu falo para vocês, a gente precisa achar soluções mais inteligentes e que vão realmente ir na causa. Eu recomendo novamente ozonoterapia, jejum, desparatização, que a pessoa também, que ela já está cheia de verme também, é um ambiente já excelente para o vírus entrar e fazer um estrago ali também, né? Tanto que muitos antibióticos foram dados, principalmente quando eu peguei Covid, eles me deram antibiótico também. Eles me deram antibiótico, porque era uma infecção também de bactéria ali, porque estava desenvolvendo por uma pneumonia. Por isso que eles precisavam, né? Você precisava do intubador. O vírus entrava, desenvolvia a bactéria, e depois gerava uma tuberculose, e as pessoas precisavam também do... É isso aí, pessoal, que a gente tem que ficar ligado nessas coisas, né? E para fechar aqui, é na questão da dimensão mesmo, pessoal, é o que eu falo com vocês da dimensão. Primeira dimensão, consciência bruta da matéria, existência ponto a ponto, da matéria física e densa. A gente só pensa ali nas coisas primordiais, né? Relação sexual, água, comida, sono, o básico possível, o mínimo possível. Depois, a segunda dimensão, a consciência do instinto, reação, crescimento, sobrevivência, que a gente tem que sobreviver, né? Terceira dimensão, já começa a entrar no nosso ego, na nossa dualidade, a experiência humana, física, convencional. Estado de consciência onde a individualidade, a ilusão da separação, o ego, dominada pela percepção do tempo linear, passado, presente e futuro. Em quarta dimensão, que começa a ter a consciência, o despertar da mente, da emoção, da transição, plano astral. Ela é essa fase aqui que muita gente se coloca em grupos também. Teve os grupos da teoria da conspiração, os grupos dos negacionistas. Eu fui negacionista na época, né? Eu admito aqui, eu fui negacionista na época. E os grupos não, que assim, viva a ciência. Fica em casa e viva a ciência. Teve esse grupo. Então foi dividindo. Mas aí é uma consciência burra, onde você não vê a racionalidade. Você começa a ficar cego para as coisas boas do grupo de lá. E a quinta dimensão, onde aí sim um despertar espiritual que está acima, que transcende essas coisas. Onde você já não quer mais agradar ninguém. Onde você pensa nas soluções básicas e lógicas para não entrar em conflito, para ajudar a facilitar a vida do seu irmão e para você viver uma vida mais leve. Para você tirar, minimalista, é o grupo mais minimalista. Você começa a tirar um monte de coisa na sua vida, deixar a sua vida mais simples possível, para você dar conta de fazer suas coisas e ter mais saúde mental e ter mais paz. É a fase que a gente mais quer. Principalmente dos 40 a mais assim, você quer mais tranquilidade para sua vida. Você quer mais tranquilidade, você quer cultivar, não é dinheiro, não é capitalismo, não é crescer na empresa, não é status. Para você o que vale agora é família, é os seus amigos, é aquele encontro com seus amigos, aquele churrasquinho, cultivar boas amizades, amor, caridade, ajuda aos próximos, ajuda, filantropia, caridade, amor às famílias, praticar espiritualidade, praticar as coisas de Jesus. Essa é a quinta dimensão. Hoje já não existe mais a competição, é você contra outra pessoa, é você contra você mesmo, você tentando evoluir. Então, esse é o recado final que eu deixo aqui para vocês, a questão da espiritualidade. Fomos enganados, entendeu? Ainda tá para vir muito mais coisa, eu tenho certeza que ainda muito mais material vai ser divulgado. Isso aqui é só o diário do Anthony, né, do Anthony Fauci que foi divulgado. Isso mesmo, Anthony Fauci que ele chama. E já descobri um monte de coisa aqui que nós somos enganados, manipulados, feitos de idiotas. Mas isso aqui, pessoal, é realmente, às vezes, só a ponta do iceberg. A gente não sabe o que está por vir aí. E, como eu falei para vocês, na dúvida, jejuns, processo de desintoxicação, processo de mudança de alimentação, estilo de vida, saúde mental, mudar a sua cabeça, desparatizar. Ninguém pensa em desparatizar hoje. O pessoal tá cheio de verme hoje, todo mundo convive hoje com cachorro.
as comidas, você vai comer um sushi ali, o verme tá vivo ali dentro do sushi, essa modinha do sushi aí também, entendeu? Então, desparatização e, como eu falei para vocês, processos mais eficientes, ozonoterapia, que é pouco divulgado, né? Que é dessa medicina nova, integrativa aí, que pouca gente fala, que tem poucos médicos ainda divulgando, infelizmente, né? Onde a ozonoterapia ela faz muito mais efeito. Muito mais efeito. Então, assim, claro, são casos e casos, mas é uma alternativa excelente e autorizada pela medicina hoje. Vamos pensar nisso, pessoal. E preparar o psicológico, preparar o financeiro, preparar o bolso, preparar o dinheiro físico também. A gente não sabe o que está por vir, né? Porque as coisas estão mudando e parece que realmente tem um plano global aí para acabar com a sociedade. E a gente tem que ficar esperto. A gente viu esses terremotos aí agora, a gente não sabe o que está por vir no Brasil, com o El Niño chegando aí. A gente tem que se preparar. Aqui é Espartano da Vida Moderna e, como eu falei com vocês, a vida é guerra. E agora nós temos a prova correta que é a guerra mesmo. Olhando pelo lado cristão, é Apocalipse, Jesus está voltando, mas é tribulação também. Então vamos se preparar espiritualmente, mentalmente, nos estresses, na questão mesmo da nossa saúde, na questão da nossa família, dos recursos, porque é guerra, pessoal. E essas narrativas a gente fica muito de olho, ficar desperto com o diretor de escola que manda seu menino, né, tomar coisa. Fique esperto, não vai aceitando tudo de cara não. Ah, mas é um órgão competente. Não confie em órgão competente mais. Depois disso aqui não dá para confiar mais em órgão competente, infelizmente. É um órgão competente que regula isso, que tem uns estudos, que a ciência... Hoje não dá... Pessoal, infelizmente, tem coisa que a ciência fala aí que... falavam que a margarina era a melhor coisa do mundo. Hoje identificou que a margarina emplastifica seu coração. Entendeu? Tem coisa que a ciência falava antigamente. Antigamente a ciência falava que fumar não fazia tão mal. Hoje em dia é a pior coisa do mundo. Então a ciência está toda hora mudando de opinião. Por quê? Quem paga mais? Que às vezes quem paga, eu estou pagando aqui um estudo científico aqui para favorecer que isso aqui é bom para a saúde. Isso, né? Antigamente comer carne era demonizado, comer gordura saturada era demonizado. Hoje a gente está vendo que é uma das melhores coisas para a saúde. Os antigos que tinham muita saúde que estavam certos. O carboidrato é que é um veneno. Alterar a pirâmide alimentar. Então dá para confiar na ciência hoje? Dá para confiar na saúde? Dá para confiar que os órgãos aí falam pra gente hoje? Não dá para confiar em nada. Então você que tem que ter esse discernimento, que Deus te dê discernimento, que Jesus coloque discernimento na sua vida, para tudo. Fique antenado em tudo, questione tudo. Questione o sistema de medicina, a indústria farmacêutica, questione a indústria de alimentos, questione a religião, questione tudo, pessoal. Saiba andar com as próprias pernas, tenha esclarecimento, tenha inteligência, vai pesquisar, vai estudar, vai sair da caixa. É o que o meu canal aqui, Espartano da Vida Moderna, sempre pregou. Bom, eu espero que o YouTube não cancele esse vídeo, que não exclua, né? Porque, no fundo, o meu objetivo é colaborar, é ajudar as pessoas, é tentar trazer um pouco de alternativa para as pessoas poderem passar por situações difíceis de uma forma mais leve. Beleza? Espartamos junto aí. Arru. Excelente sexta-feira.